Graça e paz, família, paz de Cristo Jesus, podcast Pastor Lobato, mais um vídeo para vocês aqui no canal. Que Jesus abençoe poderosamente sua vida, sua família, seus amigos, que você tenha um dia abençoado. Pastor Anderson Silva cobra aí o pastor André Valadão de postura na questão de auxílio às vítimas do falso profeta preso aí na quarta-feira. O pastor, que até a primeira informação era de que não era pastor, de que nunca tinha recebido ordenação e muito menos tinha ali no caso ordens, né? Ou tinha autorização para trabalhar com célula, principalmente em sua casa. Passado-se o tempo, algumas fotos vieram à tona, né? Inclusive o Gospel Mais traz aqui a informação, como vocês estão vendo. Anderson Silva cobra o André Valadão postura no auxílio das vítimas. Primeiro porque pegou muito mal, né? A igreja Lagoinha de Guarulhos, né, acabou comentando, colocando que o cara nunca tinha feito parte do quadro de pastores, ou que muito menos tinha alguma autorização, mas logo em seguida começaram então a ter fotos, inclusive do mesmo pregando na Lagoinha Guarulhos, inclusive postando fotos ali dos GCs, que são ali os grupos de células, né, formados pela igreja, e aonde o mesmo chega até a usar uma frase absurda, que ele poderia, o pastor preso, tá, poderia até contar os inúmeros feitos que Deus tinha feito na vida dele, mas preferia que os seus frutos falassem por ele. E a gente viu aí os frutos que falam por ele, né? Um sem vergonha. Mas vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de pedir para você que está comigo aqui no canal o joinha para dar aquela fortalecida no nosso conteúdo, tá bom? O caso do homem preso sob acusação de estupro, com o alegado vínculo com a igreja Lagoinha de Guarulhos, continua rendendo polêmica no meio evangélico. Agora o pastor Anderson Silva cobrou o líder da igreja, o pastor André Valadão, uma postura de acolhimento às vítimas. Joilson da Silva de Freitas Santos foi preso quarta-feira por suspeita de estuprar adolescentes que frequentavam a Lagoinha em Guarulhos. A polícia afirma que ele era responsável por uma célula de crianças e adolescentes ao lado da esposa, e a direção da igreja nega. André Valadão, presidente global da Lagoinha, publicou um vídeo condenando o crime e afirmando que a igreja fará, abre aspas, o que for necessário, até ver a justiça ali sendo feita, fecha aspas, e ponderou que Joilson não havia sido ordenado a pastor na igreja e não ocupava essa função oficialmente. Diante das divergências, com o surgimento de fotos que mostram o acusado falando no púlpito da igreja, em diferentes ocasiões, o pastor Anderson Silva cobrou uma postura maior de contribuição da Lagoinha. Abre aspas. Avisem-se as vítimas que podemos ajudar com advogados, psicólogos gratuitamente, escreveu no Instagram, marcando o perfil Nossas Histórias Curam, uma entidade que presta a oferecer ajuda a vítimas de abusos em ambientes religiosos. Dirigindo-se ao presidente da Lagoinha, o pastor, aí no caso Anderson Silva, ele coloca assim, ó, dirigindo-se ao pastor presidente da Lagoinha, Anderson Silva, que é pastor na igreja Vivo por Ti, em Brasília, pediu uma postura diferente. Abre aspas. O foco não é proteger a instituição e negar os fatos. É hora de pedir perdão às vítimas, ligar, visitar, amparar as vítimas e suas famílias. Faça o papel de um pastor, André Valadão. Olha isso aqui, gente. Em seguida, Anderson Silva pediu para que as pessoas próximas também cobrassem o responsável local da Lagoinha em Guarulhos, marcando o perfil do pastor Marco Túlio. Tá vendo aqui, ó? Pastor da igreja Lagoinha de Guarulhos é preso suspeito, tá vendo aqui? E aqui, ó, o post, que já conta com mais de 9.000 curtidas, diz o seguinte: avisem as vítimas, foi o que eu acabei de ler para vocês. Aqui no caso, pedindo, né? André Valadão nega que Joilson Freitas era pastor líder em Lagoinha Guarulhos. André Valadão, o foco não é proteger a instituição e negar fatos. É hora de pedir perdão às vítimas, ligar, visitar, amparar as vítimas.
faça o papel de um pastor, arroba, aí você vê aqui, ó, André Valadão. Cobrem também o pastor local, pastor Marcos Túlio, que é o pastor local aí da igreja Lagoinha em Guarulhos, tá? O pregador Joilson da Silva Freitas, são 39 anos, foi preso quarta-feira, suspeito aí de cometer os crimes, né, contra os frequentadores aí, jovens e adolescentes da igreja Lagoinha em Guarulhos. Segundo a Polícia Civil, Joilson era responsável por cuidar da célula de crianças e adolescentes da instituição. E era comum receber parte desses menores em casa, onde morava com a esposa e o filho recém-nascido. Eu até comentei sobre essa questão e disse, né, que sem vergonha, em que momento será que esse infeliz falso profeta, e aí me vem uma coisa que me deixa mais estarrecido ainda, que é exatamente a questão da esposa. Falas dela na delegacia, tá aí nas matérias para quem quiser acompanhar, diz que chegou a ouvir dos abusos e não denunciou, não fez nada por ser dependente total. Só que assim, meu amigo, a gente tem que pensar duas coisas. O que eu não quero para mim, não quero para os outros. E se fosse ao contrário? E se fosse diferente, o filho dela, com esse falso profeta, tivesse caído nas garras de alguém doente como ele? Qual seria a posição? Como seria a reação? Estariam pedindo justiça? Estariam como os pais agora, angustiados, sabendo que seus filhos passaram por uma situação dessa? Porque o que a gente não quer para a gente não deseja para os outros. É muito complicado, gente. É muito complicado essa questão. Em 1º de junho, uma adolescente de 16 anos, né, um adolescente, saiu do apartamento do suspeito e foi até a portaria pedir ajuda, contando que havia sido ali estuprado pelo falso profeta. A polícia militar então foi acionada e todos foram encaminhados à delegacia, aonde o boletim de ocorrência foi registrado. Na sequência das investigações, a polícia também teve contato com outras duas vítimas, uma de 16 e outra de 13 anos, que relataram a prática também de estupro com detalhes. Com todo o material em mão, o delegado responsável então pediu a prisão do falso profeta. Eu comentei, né, que no momento da prisão, é nítido ali você ver o policial, né, indo buscá-lo, o policial indo ali fazer a prisão do mesmo, realizar a prisão, e quando o policial lê a lei ali, né, fala a lei para ele, que ele tem direito de ficar, permanecer calado, que tudo que ele disser pode ser usado contra ele, né, o policial pergunta para ele: você sabe por que você está sendo preso? E ele disse: creio que sim. Com a maior naturalidade. O policial fala: então você vai cooperar aí com a gente. Vou sim. Ou seja, se você for analisando aí, meu amigo, era um cara que já praticava e sabia que cedo ou tarde um desses adolescentes ia acabar abrindo a boca e contando sobre os abusos. E graças a Deus que Jesus deu força e um dos adolescentes contou. Contou. Mas você vê, é um cara doentio. É doente, esse cara é doente. Você vê que o nível de mau caráter, de maldade, é extremamente grande, e aquilo fica evidenciado durante a prisão. Diz ainda o seguinte, o post: ele não tinha aí passagem pela polícia e trabalhava exclusivamente com a igreja. Tá? Então aqui tem mais de 1000 comentários o post do pastor. Confiança ferida. Em resposta a uma cobrança semelhante, André Valadão então gravou um vídeo afirmando que se sentia enganado. O André Valadão, ele pergunta: você nunca foi enganado? Vamos fazer o seguinte, vou colocar o vídeo do próprio pastor André Valadão falando aqui, tá? Vou dar um atualizar. Aqui no site de notícias é o Gospel Mais. Eu vou colocar aqui o próprio vídeo do pastor André Valadão e vocês escutem agora aí o áudio, né, com o vídeo do pastor André Valadão falando aí, né, sobre... Vocês estão vendo aqui, ó, o vídeo? Vou colocar o áudio aí, tá? Vou colocar aqui o post, ó, e vou colocar o áudio aqui para vocês verem o próprio André Valadão falando. A igreja
igreja não deve colocar qualquer pessoa no altar, tem que filtrar, pelo amor de Deus. A minha fala para você é o seguinte: você nunca foi enganado? Você nunca foi trapaceado? Nunca feriram a sua confiança? Infelizmente, estamos todos sujeitos a isso. Mas eu concordo que a igreja tem que ser muito prudente e filtrar muito aqueles que se envolvem na vida da igreja. Mas quem nunca foi enganado ou sofreu alguma forma de traição, que atire a primeira pedra. Vocês viram aí, né? Pastor André Valadão, ele comentando. Uma coisa é certa, tá? Uma coisa é certa. O pastor André Valadão, ele é o pastor presidente da Lagoinha Church, né? Ele é o pastor presidente, ocupando o lugar que ficou aí sob os comandos do pastor Márcio Valadão por quase 50 anos, aí se não foi 50 anos, sob a direção do pai dele, né, pastor Márcio Valadão. Mas o que me chama a atenção é que a Igreja Batista Lagoinha de Guarulhos, na liderança ali, os obreiros, os pastores líderes, é que deveriam ter de fato prestado a atenção e deveriam ter de fato acompanhado, porque, meu irmão, fazer visita, célula, núcleo de ensino da palavra, primeiro que como pastor, eu desaprovo, literalmente, não ter obreiros, testemunhas ali ajudando. Desaprovo. Ainda que seja um casal, não importa. Deveriam ter colocado um outro obreiro da igreja para estar acompanhando. Por que já que é uma célula de criação, ainda mais para os jovens, por que não levantou lideranças para acompanhar o trabalho desse cara? Porque primeiro, o cara uma hora é apresentado como pastor. Não, o cara não é pastor. Se o cara não é pastor, por que não levaram ninguém para ajudar esse cara? Então você vê que são informações muito desencontradas ali. E aí o André Valadão, ele diz que se sentiu enganado, se sente enganado. Inclusive, dizendo que a igreja coopera com tudo. Por outro lado, o pastor Anderson Silva, na fala aqui, ó, e no post que ele faz aqui, ele tem toda a razão. A igreja, nesse momento, não tinha que se preocupar aí em fazer situação para livrar a instituição. Tá? O cara, olha aqui, ó, Lagoinha Piracaia. Olha aí o infeliz com o microfone na mão. Olha aqui. Outro culto. Olha pregando aí. E se você for analisar, olha lá, ó. Vocês estão vendo aqui? É tudo foto dele pregando. Olha ele aí. Então, por mais que tente desmentir, essa função aqui de pregador, isso e aquilo, já faz cair por terra a narrativa de que de fato ele não tenha nada, ou que ele não... Já cai por terra. A questão é que nós estamos vivendo um momento que de fato a igreja deveria estar mais preocupada, principalmente a Lagoinha Guarulhos, em prestar assistência psicológica, né, a assistência ali de acolhimento, né, na ajuda, na questão também de advogados. Isso aqui ele não está errado, o pastor não está errado, o pastor Anderson Silva, ele está coberto de razão, ele está correto. Porque por mais que tentem falar não aconteceu, ainda que aconteceu a situação dentro do apartamento, mas o cara é pastor dentro da igreja. E as fotos estão aí, vocês estão vendo que volta e meia, vários sites agora, pastor Anderson Silva e outros líderes religiosos, cobrando postura. E isso ainda vai longe, meu amigo. Isso ainda vai longe, porque se de fato as investigações que agora correm aí de maneira mais reservada, e provavelmente nós podemos ter, porque pelo que a gente leu aí, parece que a situação já começou desde 2016. Então vocês imaginam que se tudo isso daí começar a vir à tona e aparecer mais pessoas, a situação ela tende a ficar muito mais grave. Então, de fato, a igreja deveria, de fato, prestar um apoio, né, prestar uma ajuda, né, ainda mais uma igreja do porte, do tamanho que é a Lagoinha. Né, é bem complicado. Mais uma vez, eu digo, tomara que ele seja aí, né, que ele pague por todos os estragos que ele fez,
não foi só sentimental, não foi só psicológico, mas familiar, né? Trouxe problemas e conflitos. Então que ele pague aí por todos os erros que ele cometeu e que a igreja de fato esteja aí à disposição para ajudar todos aqueles que foram aí vítimas desse falso profeta. Você aí comenta, deixa aí também o seu comentário em relação aí ao posicionamento, à fala do pastor, o post, vocês viram aí a matéria, deixa aí o seu comentário. Eu fico por aqui, podcast Pastor Lobato volta a qualquer momento, lembrando que em breve nós estaremos começando um projeto aqui de orações, tá? Orações durante as madrugadas, você que gosta aí de fazer orações na madrugada, em breve estaremos postando vídeos aí para estarmos orando juntos durante a madrugada, tá? Momentos aí alternados, lives, vídeos, mas estaremos aí fazendo os nossos cultos aí durante a madrugada, tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma excelente manhã, tarde e noite de domingo. E qualquer outro dia da semana que você estiver assistindo esse vídeo. Um grande abraço, fique com Deus.